Me reencontrei com meu primeiro amor, depois de 10 anos. Mas agora sou a noiva de seu irmão. Pensei que tinha enterrado meu passado, mas quando seus olhos encontraram os meus naquele jantar, percebi, você nunca realmente supera seu primeiro amor, especialmente quando ele é irmão do homem que vai te levar ao altar. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A casa do Santoro não tinha mudado em 10 anos. Mesmo as janelas coloniais, mesmo o jardim de hortênsias que a mãe de Diego cuidava religiosamente, mesmo o lustre de cristal que via através da porta de entrada. Mas eu tinha mudado. Tinha que ter mudado. Está tudo bem? A voz de Diego ao meu lado era gentil. Sempre gentil. Ele segurou minha mão, o anel de noivado pesando no meu dedo como uma promessa que ainda não sabia se conseguiria cumprir. Sim, minha voz saiu mais firme do que esperava. É só, faz tempo que não venho aqui. Não era mentira. 9 anos e 4 meses, para ser exata. Desde aquele verão em que tudo desmoronou. Desde que Mateu... Não ia pensar nele. Não hoje. Não nunca mais. Diego tocou a campainha e ouvi os passos apressados de Dona Carmen do outro lado. A porta se abriu e lá estava ela, exatamente como lembrava, apenas com alguns fios grisalhos a mais misturados ao cabelo castanho. Isabela! Ela me puxou para um abraço apertado. Meu Deus, como você cresceu! Não é mais aquela menina magrinha que tocava piano na sala. Algo se contraiu no meu peito. Ela se lembrava. Claro que se lembrava. Dona Carmen. Consegui sorrir. A senhora não mudou nada. Mentirosa. Ela riu, mas seus olhos estavam úmidos. Entre, entre. O jantar está quase pronto. Antônio está na sala e Diego, seu pai, chegou mais cedo hoje, especialmente para... Ela parou. Simplesmente parou no meio da frase, olhando para algo atrás de mim. Diego também ficou rígido ao meu lado. Virei-me devagar, ainda que cada instinto gritasse para não fazer isso. E então o vi. Mateu estava parado no final do corredor, uma mão apoiada na parede como se precisasse de suporte. Estava mais magro. Muito mais magro. O cabelo que sempre usou comprido agora estava curto, irregular, como se tivesse sido cortado às pressas. Tinha uma cicatriz nova atravessando a sobrancelha esquerda. E seus olhos... Deus, seus olhos... Ainda eram os mesmos olhos castanhos que me fizeram esquecer meu próprio nome aos 17 anos. Mas havia algo neles agora. Algo escuro. Algo partido. Mateu. A voz de Dona Carmen tremeu. Você não me disse que ia descer para... Quem é Isabela? A voz dele era diferente, mais áspera. Como se tivesse passado anos gritando ou anos em silêncio. Não sabia qual. Diego deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre nós. Um gesto protetor que Mateu definitivamente notou. Esta é Isabela Ferreira, minha noiva. Diego enfatizou a última palavra. Isabela, este é meu irmão. Mateu, ele acabou de voltar. Voltar. Como se tivesse saído para comprar leite e não desaparecido por quase 10 anos, sem uma palavra, sem uma ligação, sem uma explicação. Estendi a mão automaticamente, um gesto educado que aprendi em Madrid. Profissional. Distante. Prazer em conhecê-lo. Mateu olhou para minha mão estendida por um longo momento. Tão longo que pensei que não fosse aceitá-la. Então seus dedos tocaram os meus e tudo parou. Não era como nos livros que lia. Não houve faíscas. Não houve música de fundo. Houve apenas a sensação terrível e familiar de que esta mão já tinha segurado a minha antes. De que estes dedos já tinham traçado linhas na minha pele. De que este toque já tinha significado tudo. Isabela, ele disse meu nome como uma pergunta, ou talvez uma acusação. Isabela Ferreira. Usei o sobrelado da minha mãe deliberadamente, como se isso pudesse criar distância, como se isso pudesse me tornar outra pessoa. Sim, puxei minha mão de volta rápido demais. Diego notou. Prazer. Silêncio. Um silêncio tão denso que senti meus pulmões esquecendo como funcionar. Foi Dona Carmen quem quebrou. Bem, que tal irmos para a sala? Antônio vai ficar tão feliz em ver vocês juntos. Mateu acabou de chegar ontem da... De onde mesmo, filho? Síria. Mateu não tirou os olhos de mim. Eu estava na Síria. Diego passou o braço pela minha cintura. Um gesto possessivo que nunca tinha feito antes. Meu irmão é fotógrafo de guerra. Muito corajoso, não é, Isabela? Muito. A palavra saiu mecânica. Seguimos para a sala, mas senti os olhos de Mateu em mim a cada passo.
queimando, questionando, procurando por algo que rezava para que não encontrasse. A sala estava exatamente como lembrava. Sofá de couro marrom, estante cheia de livros que ninguém lia, piano de cauda no canto. O piano. Isabela! Antônio Santoro se levantou da poltrona, mais velho, mas ainda imponente. Diego me contou que você voltou de Madrid. Professora de música agora, não é? Sim, senhor. Apertei sua mão. Consegui um posto no conservatório aqui. E voltou bem a tempo. Ele sorriu, mas havia algo calculado naquele sorriso. Diego precisa de uma esposa que entenda de cultura, de arte. Alguém que possa acompanhá-lo nos eventos da empresa. Esposa. A palavra ecoou estranha. Sentei-me ao lado de Diego no sofá. Mateu ficou encostado na parede perto do piano. Longe, mas não o suficiente. Então, Antônio serviu o uísque para si mesmo. Quando é o casamento? Daqui a 2 meses. Diego respondeu orgulhoso. 15 de janeiro. Na igreja de Santa Teresa. A mesma igreja onde... Não ia pensar nisso. Rápido. A voz de Mateu cortou o ar. Todos viraram para ele. 2 meses é muito rápido. Diego ficou tenso. Quando você sabe, você sabe. Sabe o quê? Mateu endireitou-se. Sabe que ela é a pessoa certa ou sabe que é conveniente? Mateu! Dona Carmen ficou pálida. O que você quer dizer com isso? A voz de Diego era perigosamente baixa. Mateu deu de ombros, mas seus olhos estavam fixos em mim. Só acho curioso. Você volta para a cidade há o quê, 6 meses? E já está noivo. De alguém que conheceu tão recentemente. Meus dedos apertaram o tecido do vestido. Ele estava me testando. Queria ver se eu ia confessar. Se ia contar a Diego que não nos conhecemos há 6 meses. Que nos conhecemos há muito mais tempo. Que houve um verão inteiro onde o coração não segue cronogramas. Disse em voz alta, forçando-me a olhar para Diego, não para Mateu. Quando encontramos a pessoa certa, simplesmente sabemos. A pessoa certa. Mateu repetiu, como se provando as palavras. Interessante definição. Antônio bateu palmas. Alto demais. Forçado demais. Mateu, por que você não nos conta sobre a Síria? Deve ter tirado fotos incríveis. Tirei fotos de crianças mortas. A voz de Mateu era plana. De cidades destruídas. De pessoas que perderam tudo. Muito incríveis. O silêncio que seguiu foi tão pesado que senti ele pressionando meus ombros. Dona Carmen se levantou rapidamente. Vou verificar o jantar. Eu ajudo. Levantei-me antes que alguém pudesse impedir, precisando desesperadamente de ar, de espaço, de qualquer coisa que não fosse aquela sala sufocante com aqueles olhos que me cortavam ao meio. A cozinha cheirava a alho e tomilho. Dona Carmen estava parada na frente do fogão, as costas rígidas. Dona Carmen, você não precisa fingir comigo, Isabela. Ela não se virou. Eu sei quem você é. Sempre soube. Meu estômago despencou. Eu vi vocês dois naquele verão. Sua voz era baixa. No jardim, na sala de música. A forma como ele olhava para você. A forma como você olhava para ele. Ela finalmente se virou e havia lágrimas em seus olhos. Pensei que quando ele partiu, você partiria seu coração e seguiria em frente. Mas agora você volta. Noiva do meu outro filho. E Mateu aparece depois de anos de silêncio e... Não é o que você pensa. Minha voz falhou. Diego e eu... É real. Isso que tive com Mateu foi só uma fantasia de adolescente. Acabou há muito tempo. Então por que suas mãos estão tremendo? Olhei para baixo. Ela estava certa. Eu amo Diego. Disse as palavras em voz alta, precisando acreditar nelas. Ele é bom. É gentil. Ele não vai me deixar. Meu Deus. Dona Carmen cobriu a boca com a mão. Você ainda não superou. Depois de todos esses anos. Superei. Endireitei os ombros. Vim aqui para começar de novo. Para construir uma vida. E vou fazer isso. Com Diego. Ela me estudou por um longo momento. Diego não sabe. Sobre você e Mateu. Não há nada para saber. Minha voz saiu mais firme. Aquilo foi outra vida. Outra pessoa. Isabela, por favor. Olhei diretamente nos seus olhos. Por favor, não conte a ele. Não há razão para... Não vai mudar nada. Só vai machucar todo mundo. Dona Carmen suspirou, parecendo de repente 10 anos mais velha. Não é meu segredo para contar. Mas, Isabela, segredos assim, eles têm uma forma de vir à tona.
Sempre tem. O jantar foi uma tortura lenta. Sentei-me ao lado de Diego, de frente para Mateu. Cada garfada era um esforço. Cada palavra trocada, um campo minado. Então, Isabela, Antônio cortava seu bife com precisão cirúrgica. Diego me disse que você cresceu aqui, mas passou os últimos anos em Madrid. Estudando música? Sim, no Real Conservatório. Minha voz soava distante até para mim mesma. Fiz mestrado em composição contemporânea. Composição. Mateu falou pela primeira vez desde que sentamos. Então você escreve música agora. Não era uma pergunta. E na forma como disse, soube que se lembrava. Claro que se lembrava. Escrevo. Não olhei para ele. É diferente de tocar, mais gratificante. Aposto. Havia algo afiado em sua voz. Colocar sentimentos em notas musicais, expressar o que não pode ser dito em palavras. Diego riu, alheio à tensão. Isabela é brilhante. Você deveria ouvir suas composições, Mateu. Ela ganhou até um prêmio em Madrid. Tenho certeza de que são lindas. Os olhos de Mateu finalmente encontraram os meus. Isabela sempre teve um talento especial para expressar emoções profundas. Minha mão apertou o garfo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Na verdade, Dona Carmen interveio rapidamente. Isabela costumava tocar piano aqui em casa. Você se lembra, Mateu? Naquele verão antes de você partir para... Lembro. Ele interrompeu. Lembro de tudo daquele verão. O silêncio desceu como uma guilhotina. Diego olhou entre nós, confuso. Vocês se conheciam? Antes de hoje? Meu coração parou. Não. Mateu respondeu antes que eu pudesse. Não realmente. Eu devia ter ido embora. Quando foi mesmo, mãe? 2015. 2015. Confirmei rapidamente. Eu tinha 18 anos, acabando de terminar o ensino médio. Estava sempre estudando, então raramente saía para eventos sociais. Não era totalmente mentira. Eu estava sempre estudando. Estudando e se escondendo na sala de música com... Diego pareceu satisfeito. Bem, que bom que vocês podem se conhecer agora. Como família. Família. A palavra me fez sentir enjoada. O restante do jantar passou em névoa. Respondi quando precisava responder. Sorri quando precisava sorrir. Mas tudo em mim estava gritando para fugir daquela mesa, daquela casa, daquela cidade. Quando finalmente nos levantamos para partir, Antônio chamou Diego para o escritório. Preciso discutir alguns contratos com você. 5 minutos. Diego beijou minha testa. Você fica bem sozinha? Claro. Menti. Dona Carmen desapareceu na cozinha. Antônio levou Diego. E de repente eu estava sozinha na sala, com o piano. Meus pés me levaram até ele sem permissão consciente. Sentei-me no banco, os dedos pairando sobre as teclas. Era o mesmo piano. As mesmas teclas de marfim levemente amareladas. A mesma pequena marca na madeira onde... Você ainda toca? Pulei, virando-me. Mateu estava encostado no batente da porta, observando-me. Às vezes, minha voz saiu rouca. Ele entrou na sala, cada passo medido. Toque algo para mim. Mateu, por favor. E havia algo em sua voz, algo quebrado. Só uma música, qualquer uma. Devia ter dito não. Devia ter me levantado e saído. Mas meus dedos já estavam nas teclas, e a música fluiu sem que eu pensasse nela. Era a música. Aquela música. A que tinha composto naquele verão. A que nunca tinha tocado para mais ninguém. Você guardou. Sua voz estava mais perto agora. Muito mais perto. Parei de tocar abruptamente. Eu não... Foi só músculo-memória. Eu não... Isabela. Ele estava ao meu lado agora. Conseguia sentir o calor dele. Conseguia sentir tudo. Olhe para mim. Não posso. Por favor. Fechei os olhos, respirando fundo, depois virei-me. Ele estava a centímetros de distância. Muito perto. Perto o suficiente para ver que a cicatriz na sobrancelha era recente. Perto o suficiente para ver que havia outras cicatrizes, menores, espalhadas por seu rosto. Perto o suficiente para ver que o homem à minha frente não era mais o garoto que amei. Por quê? A palavra saiu como um sussurro rasgado. Por que você voltou? Não tive escolha. Todos temos escolhas. Você fez a sua há 10 anos. Você não entende. Então me faça entender. Levantei-me bruscamente, afastando-me dele. Você desapareceu, sem uma palavra, sem uma explicação, sem nada. Isabela, e agora volta e fica aí me olhando como... Minha voz quebrou e odiei isso. Odiei que ainda pudesse me afetar assim.
Eu sigo em frente. Estou noiva de seu irmão. E você precisa respeitar isso. Você o ama? A pergunta me atingiu como um soco. Isso não é da sua conta. Você o ama? Ele repetiu, dando um passo à frente. Sim. A palavra queimou minha garganta. Eu o amo. Mentirosa. Não me conhece mais. Eu conheço aquela música. Ele apontou para o piano. Eu conheço cada nota. Porque você a escreveu para mim. Nesta sala. Neste piano. E se você realmente tivesse seguido em frente, não teria tocado ela agora. Lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Aquilo foi há muito tempo. 10 anos. Sua voz era baixa. 9 anos, 4 meses e 16 dias, para ser exato. Meu peito apertou. Você contou. Todos os dias. Ele deu mais um passo. Isabela, eu sei que não tenho direito de aparecer assim. Eu sei que fiz escolhas. Mas você precisa saber que... Isabela, a voz de Diego veio do corredor. Afastei-me de Mateu como se tivesse sido queimada. Quando Diego entrou na sala, estávamos a metros de distância, mas senti como se ele pudesse ver tudo. Como se o ar entre nós traísse cada segundo daquele verão proibido. Pronta para ir? Diego sorriu, sem notar nada. Sim. Peguei minha bolsa rapidamente. Muito pronta. Passamos por Mateu a caminho da porta. Não olhei para trás. Não podia. Mas ouvi quando ele falou, tão baixo que talvez só eu tenha ouvido. Isso não acabou, Isabela, nem de perto. Fragmentos do passado. Os próximos dias foram um pesadelo de normalidade forçada. Diego me levou para conhecer o local do casamento. Escolhemos flores, provei vestidos, e cada momento sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. À noite, sozinha no meu apartamento pequeno perto do conservatório, sentava-me ao piano que tinha comprado assim que voltei para a cidade. Meus dedos encontravam aquela música. Sempre aquela música. Era terça-feira à tarde quando recebi a mensagem. Número desconhecido. Preciso falar com você. Não sobre nós. Sobre algo que você precisa saber antes de casar com meu irmão. Café Moreira, 4 horas. Por favor, Isabela. Devia ter deletado. Devia ter bloqueado o número. Devia ter contado para Diego. Às 13h45, estava entrando no Café Moreira. Mateu já estava lá, sentado em uma mesa no canto, longe das janelas. Parecia mais cansado do que no jantar. Havia sombras sob seus olhos que maquiagem nenhuma cobriria. Sentei-me na cadeira de frente para ele, mantendo a bolsa no colo como um escudo. Você tem 5 minutos. Tudo bem. Ele empurrou uma xícara de café na minha direção. Preto, 2 de açúcar. Ainda é assim? Não toquei na xícara. 4 minutos e 45 segundos. Ele quase sorriu. Quase. Você ainda é teimosa. E você ainda está enrolando. O quase sorriso morreu. Certo. Vou direto ao ponto. Ele respirou fundo. Diego não é quem você pensa que é. Desculpe. Meu irmão, ele... Há coisas sobre ele, sobre nossa família, que você precisa saber antes de assinar sua vida com ele. Levantei-me. Se você me trouxe aqui para tentar sabotar, meu pai está envolvido em lavagem de dinheiro. Congelei. Mateu continuou, voz baixa, mas urgente. A empresa dele, Santoro Incorporações, é uma fachada. Bem, não totalmente. Mas há anos ele lava dinheiro de clientes. Questionáveis. E Diego sabe. Sempre soube. Sentei-me lentamente. Você está mentindo. Estou. Ele puxou um envelope fino do casaco. Estas são cópias de documentos. Transações. Empresas fantasmas. Tudo. Não peguei o envelope. Por que está me contando isso? Porque você merece saber em que está se metendo. Porque... Ele hesitou. Porque é por isso que eu fui embora. Meu coração parou. O quê? Naquele verão. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que doeu. Eu descobri sobre o que meu pai fazia. Confrontei-o. E ele me deu uma escolha. Ficar quieto e ser parte disso. Ou sumir. Para sempre. Isso não faz sentido. Por que você simplesmente não? Porque ele ameaçou você. As palavras caíram como pedras. O quê? Disse que se eu contasse para alguém, se eu fosse para a polícia, se eu tentasse qualquer coisa, ele garantiria que você e sua mãe tivessem problemas. Ele sabia tudo sobre vocês, sobre as dívidas do hospital, sobre o violino vintage que sua mãe vendeu para pagar suas aulas. Os olhos de Mateu estavam escuros. Ele disse que uma palavra minha e sua mãe nunca conseguiria outro emprego nesta cidade.
que você nunca seria aceita em conservatório nenhum, que sua vida seria destruída. Senti como se o chão tivesse sido puxado de sob meus pés. Então você foi embora para me proteger? Fui embora porque não tinha escolha, porque amava você demais para... Sua voz rachou. Você tinha 17 anos, Isabela. Um futuro inteiro pela frente. Não podia deixar que meu pai destruísse isso. Você poderia ter me contado. Lágrimas queimaram meus olhos. Podíamos ter fugido juntos. Podíamos ter... Com que dinheiro? Como? Você era menor de idade. Sua mãe dependia de você. E meu pai? Ele balançou a cabeça. Ele tem tentáculos em toda parte. Teria nos encontrado. E teria cumprido suas ameaças. Fiquei sentada ali, tentando processar. 10 anos. 10 anos pensando que ele tinha simplesmente ido embora. Que eu não tinha sido suficiente. Que nosso amor não tinha sido real. Por que me contar agora? Porque você está prestes a casar com Diego. E precisa saber que casar com um Santoro significa fazer parte disso. Significa olhar para o outro lado. Significa comprometer quem você é. Diego não é como seu pai. Não? Mateus se inclinou para a frente. Então por que em 6 meses de namoro ele nunca mencionou que nosso pai está sendo investigado pelo Ministério Público? Que há inquéritos abertos? Que nossa empresa está há 6 meses de um escândalo público massivo? Minha respiração falhou. Diego quer se casar com você em 2 meses porque precisa de uma esposa respeitável quando tudo vier à tona. Alguém com reputação limpa. Uma professora de música. Uma artista. Alguém que faça o Santoro parecerem menos criminosos. Não. Balancei a cabeça. Diego me ama. Ele... Tenho certeza de que sim, à sua maneira. A voz de Mateo era gentil agora. Quase triste. Mas ele também precisa de você. E não te contou por quê. Olhei para o envelope na mesa. Tão fino, tão inofensivo. Mas sabia que se o abrisse tudo mudaria. Por que voltar agora? Minha voz era um sussurro. Depois de todos esses anos. Porque meu pai está morrendo. As palavras saíram planas. Câncer de pâncreas, 6 meses no máximo. E quando ele morrer, as ameaças morrem com ele. Então voltei para... Ele parou. Para tentar consertar o que quebrei. Para garantir que você não cometa o maior erro da sua vida sem saber a verdade. Peguei o envelope com mãos tremendo. Preciso de tempo. Você tem 2 meses. Ele se levantou. Mas Isabela, o que quer que decida sobre Diego, sobre o casamento, só quero que saiba uma coisa. Olhei para ele. Nunca parei de te amar. Nenhum dia, nenhuma hora. Nem mesmo quando estava fotografando zonas de guerra tentando me matar. Porque algo em mim sabia que se eu morresse lá, pelo menos nunca teria que ver você com outro homem. Sua voz quebrou. Então seja qual for sua escolha, faça por você. Não por mim. Não por Diego. Não por ninguém além de você mesma. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha naquele café, segurando um envelope cheio de segredos, e senti meu mundo cuidadosamente reconstruído começar a desmoronar. Verdades inconvenientes. Não abri o envelope por 3 dias. Ele ficou na minha mesa de cabeceira, me encarando todas as manhãs. Um lembrete silencioso de que havia verdades que ainda não estava pronta para enfrentar. Diego me ligou 5 vezes no primeiro dia, 7 no segundo. No terceiro, apareceu na porta do meu apartamento com flores e um sorriso preocupado. Você está me evitando? Ele entrou quando abri a porta, olhando ao redor como se procurasse evidência de... De quê? De outro homem? De seu irmão? Não. Só... Estive ocupada, preparando o repertório para o recital de fim de semestre. Mentira deslizou tão facilmente que me assustou. Isabela. Ele segurou meu rosto com ambas as mãos, forçando-me a olhar para ele. Algo está errado. Você está diferente desde aquele jantar. Foi meu irmão. Ele disse algo inapropriado. Meu coração acelerou. Por quê? O que ele diria? Não sei. Diego deixou as mãos caírem. Mateus sempre foi... complicado. Desapareceu por anos e agora volta todo ferrado da cabeça por causa da guerra. Não sei se ele sabe mais distinguir o que é apropriado do que não é. Ele não disse nada inapropriado. Outra mentira. Diego suspirou. Tudo bem. Desculpe se estou sendo paranoico. É só que você parece... distante. Culpa me atravessou. Ele estava aqui, genuinamente preocupado, e eu estava escondendo conversas secretas com seu irmão, com um homem que... Sinto muito. Abracei-o, pressionando meu rosto contra seu peito.
Ele cheirava a colônia cara e tecido limpo. Nada como... Não. Tem sido muito. A mudança de volta para cá, o casamento, conhecer sua família. E meu irmão fantasma, aparecendo do nada. Ele beijou o topo da minha cabeça. Entendo. Mas Isabela? Não importa o quê. Estamos juntos nisso, certo? Você e eu. Certo. A palavra soou oca até para mim mesma. Depois que ele saiu, abri o envelope. Levou 2 horas para ler tudo. Documentos de transferências bancárias, registros de empresas offshore, contratos com nomes que reconheci das notícias, políticos investigados, empresários acusados de corrupção. E lá, em preto e branco, Diego Santoro, diretor financeiro. Ele sabia, claro que sabia. Meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi sem pensar. Alô? Você leu? A voz de Mateu. Sim. E não sei o que fazer com isso. Silêncio do outro lado. Então, pode fingir que nunca viu. Casar mesmo assim. Muitas esposas fazem isso. É isso que você quer, que eu finja? Não. Sua voz era rouca. Quero que você corra. Quero que pegue suas coisas e suma desta cidade, desta família, de tudo isso. Mas não posso pedir isso de você. Por que não? Porque já te fiz mal o suficiente há 10 anos. Não vou fazer de novo ditando suas escolhas. Fechei os olhos. Preciso falar com Diego. Tem certeza? Ele me deve uma explicação. Isabela, cuidado. Meu irmão pode ser gentil. Mas quando encurralado, ele parou. Só tome cuidado. A ligação terminou. Marquei o confronto para o dia seguinte. Diego escolheu um restaurante caro no centro da cidade. O tipo de lugar onde as pessoas falam baixo e as toalhas de mesa custam mais que meu aluguel mensal. Ele já estava lá quando cheguei, olhando para o cardápio. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Você está linda. Não estava. Tinha passado a noite acordada, com olheiras que nenhum corretivo conseguiu esconder. Sentei-me, colocando a bolsa e o envelope dentro dela, ao meu lado. Diego, precisamos conversar. Claro. Ele pegou minha mão através da mesa. Sobre o quê? Sobre seu pai. Sobre a empresa. Seu sorriso vacilou. O que tem a empresa? Puxei o envelope, colocando-o na mesa entre nós. Sobre o fato de que você trabalha para uma operação de lavagem de dinheiro e nunca achou importante mencionar isso para sua futura esposa. A cor drenou do rosto de Diego. Ele olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Onde você conseguiu isso? Isso importa? Importa muito. Sua voz estava diferente agora. Mais dura. Foi meu irmão? Foi Mateu que te deu isso? Não respondi. Diego soltou uma risada amarga. Claro que foi. Ele volta depois de anos e a primeira coisa que faz é tentar me sabotar. Então é verdade? Tudo isso é verdade? Ele ficou calado por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era cuidadosa, controlada. É complicado. Não parece complicado nos documentos. Parece bem claro. Isabela. Ele se inclinou para a frente. Meu pai construiu um império. Sim, algumas transações foram questionáveis. Mas ele fez isso para garantir que eu e Mateu tivéssemos um futuro, para que nunca passássemos necessidade, às custas de outras pessoas. Todo negócio tem custos. Seus olhos eram frios agora, calculados. Nada como o Diego gentil que conhecia. E sim, trabalho para a empresa. Faço o que preciso ser feito, mas isso não muda quem eu sou. Não muda o que sinto por você. Muda tudo. Puxei minha mão de volta. Você mentiu para mim. Não menti. Simplesmente não contei tudo. É a mesma coisa. Não é? Ele baixou a voz, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Isabela, você acha que posso sair falando sobre negócios da família para qualquer pessoa? Há investigações, processos, pessoas que querem derrubar o império do meu pai. Não podia arriscar. Arriscar o quê? Me contar a verdade? Não sou qualquer pessoa. Ia ser sua esposa. Ia. Seus olhos se estreitaram. Tempo verbal passado, Isabela. Trague o whey em seco. Diego, meu irmão te dá alguns documentos e de repente você questiona tudo. Ele se recostou na cadeira estudando-me. Ou há mais? Algo entre você e Mateu que eu deveria saber? Meu coração disparou. Não há nada entre... Não minta para mim. Sua voz era perigosamente calma. Vi a forma como ele olhou para você naquele jantar. A forma como você evitou olhar para ele. E agora descubro que ele está te encontrando secretamente. Passando documentos confidenciais. Diego riu,
Mas não havia humor naquilo. Não sou idiota, Isabela. Não há nada entre mim e seu irmão. A mentira queimou minha língua. Mas há muito entre você e a verdade. A verdade. Ele cuspiu a palavra. Você quer a verdade? Aqui está. Em 6 meses, quando meu pai morrer e os inquéritos virarem processo, vou precisar de uma esposa ao meu lado. Alguém respeitada. Alguém que faça o Santoro parecerem uma família normal. Sim, preciso de você, Isabela. Mas isso não significa que não te ame. Você ama a ideia de mim. A professora de música. A artista. O álibi perfeito. E você ama a ideia de mim. Ele se inclinou para a frente de novo, voz baixa e intensa. O empresário bem-sucedido que pode tirar você da pobreza, que pode garantir que sua mãe tenha os melhores tratamentos, que pode te dar a vida que sempre quis, mas nunca poderia pagar. As palavras me atingiram como tapas. Isso é o que você pensa de mim? Penso que ambos entramos nisso com razões práticas e decidimos fazer funcionar. E pode funcionar, Isabela. Podemos ter uma boa vida juntos. Eu seria fiel. Te trataria bem. Te daria tudo o que precisasse. Exceto honestidade. Honestidade é superestimada. Ele pegou o envelope, dobrando-o e colocando no bolso do paletó. E perigosa. Meu irmão aprendeu isso da forma difícil quando decidiu que tinha uma consciência. O que aconteceu há 10 anos? A pergunta saiu antes que pudesse impedir. Por que Mateu realmente foi embora? Os olhos de Diego escureceram. Ele não te contou? Quero ouvir sua versão. Meu irmão descobriu coisas sobre a empresa. Quis se fazer de herói. Ameaçou meu pai, disse que ia para a polícia. Então meu pai lhe deu uma escolha. Ou se tornava parte da solução ou desaparecia. Diego deu de ombros. Ele escolheu desaparecer. Covarde. Ou corajoso. As palavras saíram baixas. Por se recusar a ser cúmplice. Corajoso teria sido ficar e lutar. Mudar as coisas por dentro, como estou fazendo agora. Você está mudando as coisas? Ou perpetuando? Diego ficou calado. Levantei-me pegando minha bolsa. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. O casamento é em 6 semanas, Isabela. Eu sei. Se cancelar agora, toda a cidade vai falar. Sua reputação. Minha reputação? Quase ri. Você está preocupado com minha reputação quando está me pedindo para casar, sabendo que pode ser indiciado a qualquer momento? Não vai chegar a isso. Mas havia incerteza em sua voz agora. Meu pai tem advogados, conexões. Tinha Mateu também. E ele escolheu ir embora. Saí do restaurante sem olhar para trás, mas senti os olhos de Diego em mim a cada passo. Do lado de fora, o ar noturno estava frio. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Meu celular vibrou. Mensagem de Mateu. Está bem? Olhei para a tela por um longo momento antes de responder. Não. Mas vou ficar. Sua resposta veio imediatamente. Precisa de alguém para conversar? Devia ter dito não. Devia ter ido para casa, trancado a porta, esquecido tanto Diego quanto Mateu. Mas digitei. Onde você está? Mesma praça, aquela praça. Você sabe qual. E eu sabia. Claro que sabia. Se esta história está tocando seu coração, considere enviar um super thanks. Cada contribuição me ajuda a continuar trazendo histórias intensas como esta para você. Basta clicar no botão "Obrigado" abaixo do vídeo. Muito obrigada pelo apoio. Ecos do passado. A Praça das Magnólias não tinha mudado. Mesmo os bancos de ferro. Mesmas árvores antigas com raízes que quebravam o calçamento. Mesmo coreto no centro onde a banda tocava aos domingos. E lá, sentado no banco de sempre, nosso banco, estava Mateu. Aproximei-me devagar. Cada passo um eco de memórias que tinha tentado enterrar. Quantas vezes tínhamos nos encontrado aqui naquele verão? Quantas conversas? Quantos beijos roubados quando ninguém estava olhando? Ele se levantou quando me viu, enfiando as mãos nos bolsos. Um gesto nervoso que me fez perceber que ele estava tão abalado quanto eu. Você veio. Não devia ter vindo. Eu sei. Ele gesticulou para o banco. Mas está aqui mesmo assim. Sentei-me, mantendo uma distância segura entre nós. Ele permaneceu em pé por um momento, antes de finalmente sentar-se também. Ficamos em silêncio. Ao nosso redor, a cidade seguia sua vida. Carros passando, pessoas caminhando, o mundo girando como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Eu confrontei Diego. Minha voz cortou o silêncio. Sobre os documentos. E ele não negou. Basicamente confirmou tudo. Fechei os olhos. E deixou bem claro que precisa de mim como esposa para quando tudo vier à tona. Sinto muito.
Não sinta. Abri os olhos, virando-me para olhá-lo. Você estava certo. Eu precisava saber. Mateu virou-se para mim também, e de repente estávamos tão perto quanto 10 anos atrás. Perto o suficiente para ver que seus olhos ainda tinham aqueles pontos dourados. Perto o suficiente para contar cada cicatriz nova em seu rosto. O que vai fazer? Não sei. Minha voz era um sussurro. Cancelar o casamento parece óbvio. Mas então o quê? Voltar para Madrid? Minha mãe está aqui. Meu trabalho está aqui. Toda a minha vida está aqui agora. Você poderia recomeçar. De novo. Já recomecei uma vez. Foi difícil o suficiente. Porque estava fugindo de mim? A pergunta me atingiu em cheio. Sim. Não havia sentido em mentir agora. Porque cada canto desta cidade me lembrava de você. Do que tivemos. Do que perdemos. Isabela. Ele estendeu a mão, parando a centímetros da minha. Posso? Devia ter dito não. Devia ter me afastado. Mas coloquei minha mão na dele. O toque foi elétrico. Anos de saudade condensados em um simples entrelaçar de dedos. Seus dedos ainda encaixavam perfeitamente entre os meus. Ainda sentiam certos de uma forma que nunca senti com Diego. Eu pensei em você todos os dias. Sua voz era rouca. Em zonas de guerra, em desertos, em lugares onde achei que ia morrer. Você era a última coisa que pensava. Sempre você. Não pode dizer essas coisas. Mas não puxei minha mão de volta. Por quê? Porque está noiva do meu irmão. Do homem que está usando você. Seus dedos apertaram os meus. Isabela, você merece alguém que te ame sem agenda. Sem segundas intenções. E você acha que é você? As palavras saíram mais ásperas do que pretendia. Você que fugiu. Que me deixou sem explicação. Eu estava te protegendo. Estava me matando. Lágrimas queimaram meus olhos. Você me matou quando foi embora, Mateu. Me destruiu. Passei meses, anos, tentando entender o que tinha feito de errado. Por que não fui o suficiente para você ficar? Você era tudo. Sua outra mão subiu, limpando uma lágrima que escorreu pelo meu rosto. Deus, Isabela, você era tudo. É por isso que fui embora. Porque se ficasse, meu pai teria destruído você, sua carreira, sua mãe, tudo. Então está dizendo que me amava demais para ficar? Estou dizendo que te amava demais para ser egoísta, para colocar minha felicidade acima da sua segurança. E agora? Minha voz tremeu. Agora que seu pai está morrendo, agora que as ameaças vão embora com ele? Mateu ficou calado, seus olhos procurando os meus como se a resposta estivesse escrita em algum lugar no meu rosto. Agora quero uma segunda chance. Se você me der. Você está pedindo que eu escolha você em vez do seu irmão. Estou pedindo que escolha a si mesma. Que escolha o que realmente quer, não o que é conveniente ou seguro ou esperado. E se o que eu quero for impossível? Nada é impossível. Sua mão ainda estava no meu rosto, polegar traçando minha linha da mandíbula. Não quando se trata de nós. Não há nós. Mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Não. Ele se inclinou mais perto, tanto que podia sentir sua respiração no meu rosto. Então por que seu coração está acelerado? Por que você ainda está segurando minha mão? Por que não me afastou quando... E então ele me beijou. Ou eu o beijei. Não sei quem se moveu primeiro. Só sei que de repente seus lábios estavam nos meus e tudo se encaixou. Como 10 anos não tinham passado. Como se ainda fôssemos aqueles 2 garotos estúpidos e apaixonados naquela praça. O beijo foi desesperado. Urgente. Cheio de uma década de saudade e arrependimento e amor que nunca tinha realmente morrado. Suas mãos estavam no meu cabelo, as minhas em seu peito, sentindo seu coração batendo tão rápido quanto o meu. Ele me puxou mais perto e me deixei ir, me deixei afundar naquilo, me deixei esquecer que era errado, que estava noiva, que isso só ia tornar tudo pior. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isabela. Ele encostou sua testa na minha. Diga que você sente isso também. Diga que não sou só eu que ainda... Eu sinto. As palavras saíram como uma confissão, como um pecado. Deus me ajude. Eu sinto tudo. Ficamos assim por um longo momento, apenas respirando, apenas existindo no mesmo espaço, até que a realidade voltou caindo como água gelada. Afastei-me bruscamente, limpando meus lábios com as costas da mão, como se pudesse apagar o beijo. Não podemos. Isso não pode acontecer. Por quê? Mateu ficou de pé puxando-me junto.
Por que você está noiva de um homem que está usando você, que nunca te amou da forma que eu... Pare! Cobri meus ouvidos com as mãos. Só pare. Preciso pensar. Preciso... Isabela. Ele puxou minhas mãos para baixo suavemente. Eu te amo. Sempre amei. E sei que você ainda me ama também. Amar não é suficiente. Lágrimas escorriam livremente agora. Amor não paga contas. Não protege minha mãe. Não constrói uma vida. Mas Diego faz isso? Diego oferece estabilidade, segurança, um futuro certo. Diego oferece uma prisão. Os olhos de Mateu eram intensos. E você sabe disso. Puxei minhas mãos de volta, dando um passo para trás. Depois outro. Criando distância física porque não podia confiar em mim mesma perto dele. Preciso ir. Isabela. Por favor. Minha voz quebrou. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Virei-me e comecei a andar. Rápido. Como se pudesse deixar aquele beijo, aqueles sentimentos, aquela verdade terrível para trás na praça. Eu te amo. Ele gritou atrás de mim, não se importando com quem ouvisse. E vou continuar te amando, não importa o que escolha. Não me virei. Não podia. Porque se virasse, correria de volta para seus braços. E isso destruiria tudo. Consequências. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada acordada, olhando para o teto. Meus lábios ainda queimando com a memória daquele beijo. O que tinha feito? Estava noiva. Em 6 semanas, caminharia pelo corredor em direção a Diego. Em 6 semanas, seria Isabela Santoro. Exceto que agora sabia a verdade. Sobre a empresa. Sobre as motivações de Diego. Sobre por que Mateu tinha desaparecido. Sobre o fato de que nunca tinha realmente parado de amar Mateu. Meu celular vibrou às 6 da manhã. Diego. Precisamos conversar. Hoje, por favor. 3 horas depois, ele estava na minha porta com café e croissants. Um gesto de paz que fez minha culpa aumentar 100 vezes. Posso entrar? Abri espaço para ele passar sem confiar na minha voz. Ele colocou as coisas na mesinha de café, então se virou para mim. Havia algo diferente em seu rosto. Algo mais suave, quase vulnerável. Passei a noite pensando sobre nossa conversa ontem. E você está certa. Pisquei. Estou. Sim. Deveria ter te contado sobre a empresa. Sobre meu pai. Sobre tudo. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto tão parecido com Mateu que doeu. Mas, Isabela, você precisa entender. Cresci nesta família, nestas circunstâncias. Para mim era normal. Não via como algo que precisava explicar. Normal? Repeti incrédula. Diego, lavagem de dinheiro não é normal. Não para você, mas para mim. Ele suspirou. Meu pai sempre me disse que era assim que negócios funcionavam no mundo real. Que todo mundo fazia isso. Que apenas os estúpidos eram honestos. E você acreditou? Por muito tempo, sim. Ele sentou-se no sofá, parecendo de repente cansado. Mas então conheci você. E pela primeira vez, vi como alguém de fora via minha família. Via a mim. Sentei-me na poltrona de frente para ele, mantendo distância. E o que você viu? Vi que talvez meu pai estivesse errado. Que talvez houvesse outra forma de viver. Outra forma de fazer negócios. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Isabela, quero mudar. Quero sair da empresa. Começar algo novo. Limpo. Legal. E quero fazer isso com você. Meu coração apertou. Ele parecia genuíno. Realmente genuíno. Você consegue fazer isso? Sair da empresa do seu pai? Ele está morrendo. Em 6 meses, talvez menos. Quando ele for, vou vender minha parte para Mateu ou para quem quiser aquela bomba relógio. E vou começar de novo, com você. Mateu não vai querer. As palavras saíram antes que pudesse pensar. Diego franziu a testa. Como você sabe? Merda. Eu, suponho. Baseado no que você disse sobre ele querer se afastar da empresa. Diego me estudou. Você tem falado muito com meu irmão ultimamente. Não. A mentira saiu rápida demais. Defensiva demais. Isabela. Diego se inclinou para a frente. Pode me contar qualquer coisa. Você sabe disso, não sabe? Culpa me atravessou como uma faca. Eu sei. Então se há algo entre você e Mateu, não há nada. Outra mentira. Cada uma me fazendo sentir menor. Diego ficou calado por um longo momento. Então, tudo bem. Acredito em você. Mas seus olhos diziam o contrário. Ele ficou mais 1 hora, tentando planejar nosso futuro, falando sobre vender a parte da empresa, começar um negócio de consultoria próprio, mudar-se para uma casa menor, mais modesta. E cada palavra,
O fazia parecer mais sincero, mais mudado, mais certo. Mas quando ele finalmente saiu, tudo o que conseguia pensar era em Mateu. No beijo, nas palavras, eu te amo. Passei o resto da semana evitando ambos os irmãos. Diego enviava mensagens doces. Mateu enviava mensagens breves, apenas verificando se eu estava bem. E eu estava presa entre dois futuros impossíveis. Foi minha mãe quem finalmente me forçou a encarar a realidade. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar, com aquele olhar que conhecia desde criança, o olhar que dizia que não ia embora até ter respostas. Isabela Ferreira. Ela sentou-se no meu sofá como se fosse dona do lugar. Você vai me contar o que está acontecendo ou vou ter que adivinhar? Mãe, está noiva há 6 meses e de repente está evitando seu próprio noivo. Está pálida. Não está comendo. Não está dormindo. Seus olhos se estreitaram. Então vai me contar ou... Eu beijei outra pessoa. As palavras saíram em um jorro. Rápidas. Desesperadas. Minha mãe ficou muito quieta. Quem? O irmão de Diego. Mateu. Mais silêncio. Então, suavemente. O fotógrafo que desapareceu há anos? Olhei para ela. Como você? Você acha que não notei? Naquele verão antes de você ir para Madrid? A forma como voltava para casa com os lábios inchados? Com folhas no cabelo? Com aquele olhar? Ela balançou a cabeça. Eu sabia, querida. Sempre soube. Lágrimas queimaram meus olhos. Por que você nunca disse nada? Porque você tinha 17 anos. Porque ele era mais velho. Porque eu sabia que se dissesse algo, você apenas se afastaria de mim. Ela pegou minha mão. E porque vi quando ele foi embora o que isso fez com você. Vi você se quebrar. E decidi que quando estivesse pronta, contaria por conta própria. Ele foi embora para me proteger. As palavras saíram em soluços agora. O pai dele o ameaçou. Disse que ia destruir nossas vidas se Mateu contasse sobre os negócios ilegais da família. Minha mãe ficou pálida. Os Santoro estão envolvidos em lavagem de dinheiro. Diego também. Ou estava. Ele diz que quer sair, começar limpo, comigo. E você acredita nele? Não sei. Limpei meu rosto com as costas da mão. Ele parece sincero, mas Mateu... Mateu o quê? Mateu me ama. Sempre amou. E eu... Minha voz quebrou. Eu nunca parei de amá-lo também. Minha mãe me puxou para um abraço, deixando-me chorar em seu ombro como não fazia desde criança. Querida, ela disse finalmente, vou te contar algo que deveria ter te contado há muito tempo. Quando seu pai me deixou, eu tinha 2 escolhas. Poderia ficar amarga, presa no passado, ou poderia seguir em frente e construir uma vida. Você seguiu em frente. Segui. Mas Isabela, seguir em frente não significa necessariamente escolher a opção segura. Não significa casar com alguém só porque é conveniente ou porque oferece estabilidade. Ela segurou meu rosto com ambas as mãos. Significa escolher o que realmente quer, o que realmente te faz feliz, mesmo que seja assustador, mesmo que seja complicado. Diego oferece segurança, um futuro certo. Diego oferece uma vida que você pode tolerar, mas tolerar não é viver. Seus olhos perfuraram os meus. Isabela, qual dos dois faz seu coração bater mais rápido? Qual dos dois faz você querer acordar de manhã? Qual dos dois você escolheria se dinheiro e segurança não fossem um fator? Não precisei responder. Ela viu a verdade no meu rosto. Então você já sabe sua resposta. Mas, e se Mateu me deixar de novo? E se Diego te prender em uma vida que te faz definhar? Ela interrompeu. E se você passar os próximos 50 anos se perguntando e se? Querida, não há escolha sem risco. Mas escolher segurança em vez de amor, isso não é viver. É apenas sobreviver. Depois que ela saiu, sentei-me ao piano. Meus dedos encontraram as teclas sem pensar. E toquei aquela música. A música que tinha escrito para Mateu todos aqueles anos atrás. Mas desta vez, não parei. Deixei-a fluir. Deixei-a evoluir. Deixei-a se tornar algo novo. Uma música sobre escolhas. Sobre coragem. Sobre amor que sobrevive mesmo quando tudo conspira contra ele. Quando terminei, sabia o que tinha que fazer. Peguei meu celular, abrindo a conversa com Diego. Precisamos nos encontrar. Amanhã. Há algo que preciso te dizer. Esta história está mexendo com você. Se as emoções de Isabela estão ecoando no seu coração, considere apoiar este canal com um Super Thanks. Cada contribuição me permite criar mais histórias profundas como esta.
clique no botão Obrigado abaixo. Muito obrigada. Sacrifício. Marquei com Diego no mesmo restaurante onde tínhamos discutido pela primeira vez. Parecia apropriado. Fechar o círculo no mesmo lugar onde tudo tinha começado a desmoronar. Ele já estava lá quando cheguei, vestindo aquele terno cinza que sempre usava para reuniões importantes. Como se isso fosse uma reunião. Como se eu fosse um negócio a ser fechado. Isabela. Ele se levantou, beijando meu rosto. Está linda. Não estava. Tinha passado a noite acordada de novo, ensaiando o que ia dizer. Como ia dizer? Sentei-me recusando o cardápio que ele tentou me passar. Não vou ficar muito tempo. Sua expressão mudou. Tudo bem. O que você queria discutir? Respirei fundo. O casamento. Sim. Havia algo cauteloso em seus olhos agora. Não posso casar com você, Diego. Silêncio. Um silêncio tão denso que podia sentir ele pressionando meus pulmões. Por causa da empresa? Sua voz era cuidadosa, controlada. Porque eu te disse, estou saindo. Vou começar limpo. Não é só isso. Forcei-me a olhar nos seus olhos. Ele merecia isso, pelo menos. É porque não te amo da forma que você merece ser amado. Você me ama. Ele pegou minha mão através da mesa. Eu sei que ama. Amo, mas não o suficiente. Não da forma certa. Porque você ainda ama meu irmão. Não era uma pergunta. Puxei minha mão de volta. Não havia sentido em negar agora. Sim. Diego se recostou na cadeira, um riso amargo escapando. Claro. Sempre foi Mateu, não foi? Desde o começo. Não sabia que vocês eram irmãos quando nos conhecemos. Você nunca mencionou. Porque sabia. Ele interrompeu. Em algum nível sempre soube que se você descobrisse que Mateu tinha voltado, que ele era meu irmão, eu te perderia. Diego. 6 meses. Sua voz estava áspera agora. 6 meses planejando um futuro juntos. 6 meses construindo algo. E você joga tudo fora por quê? Por um homem que te abandonou? Que te deixou sem explicação? Ele tinha razões. Ele sempre tem razões. Diego bateu a mão na mesa fazendo os pratos pularem. Pessoas ao redor olharam. Ele baixou a voz, mas havia fúria nela. Mateu sempre tem desculpas perfeitas. Sempre é o herói incompreendido. Mas onde ele estava quando você precisava? Onde ele estava durante os últimos 10 anos? Sobrevivendo. Protegendo-me à sua maneira. Protegendo você? Ele destruiu você. Diego se inclinou para a frente. Eu estava lá, Isabela. Eu vi o que a partida dele fez com você. Minha mãe comentava sobre a menina que costumava tocar piano na nossa casa e que de repente parou de aparecer. Que foi para Madrid e nunca mais voltou. E agora descubro que foi por causa dele. Você não entende? Entendo perfeitamente. Seus olhos estavam escuros. Meu irmão teve você primeiro. E agora que está de volta, quer você de novo. E você, como uma idiota, vai correndo de volta para ele. Não é assim. Não é. Ele puxou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo. A aliança. Então olhe para isso e me diga que não é assim. Diga que esses 6 meses não significaram nada. Que os planos que fizemos, a vida que íamos construir, não significaram nada. Olhei para a caixa, então para ele, e vi algo em seus olhos que não tinha visto antes. Dor real. Genuína. Significaram. Minha voz saiu suave. Diego, você me ajudou quando eu mais precisava. Me deu estabilidade. Me fez sentir segura. E vou sempre ser grata. Não quero sua gratidão. Ele fechou a caixa com força. Quero você. Quero a mulher que disse sim quando propus. Que concordou em construir uma vida comigo. Aquela mulher não sabia a verdade. Sobre sua família. Sobre Mateu. Sobre meus próprios sentimentos. E agora que sabe, vai jogar tudo fora. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo honestidade. Estou escolhendo não prender você em um casamento onde nunca serei completamente sua. Não me importo. A voz dele subiu de novo. Não me importo se parte de você ainda ama Mateu. Podemos fazer funcionar. Posso fazer você esquecer. Não pode. Lágrimas queimaram meus olhos. E não seria justo com nenhum de nós fingir que pode. Diego ficou calado por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava vazia. Ele vai te machucar de novo. Sabe disso, não sabe? Mateu é brilhante, carismático, intenso, mas também é quebrado. A guerra o mudou. Os traumas o mudaram. Ele não é mais aquele garoto que você amava. Eu sei. E ainda assim você escolhe ele. Escolho a possibilidade dele. Escolho tentar, mesmo sabendo que pode dar errado. Diego balançou a cabeça lentamente.
Você é corajosa ou idiota? Ainda não decidi qual. Provavelmente ambos. Um fantasma de sorriso passou por seu rosto. Provavelmente. Ele pegou a aliança girando-a entre os dedos. Minha mãe vai ficar destruída. Ela já estava planejando o chá de panela. Sinto muito. Eu também. Ele colocou a aliança de volta no bolso. Por curiosidade. Quando você vai contar para Mateu? Ainda não sei. Preciso fazer isso da forma certa. Não há forma certa de explodir as expectativas de uma família inteira. Mas não havia raiva em sua voz agora. Apenas resignação. Isabela, uma última coisa. Sim, meu irmão pode ter te amado primeiro, mas eu teria te amado melhor. Lembre-se disso quando ele inevitavelmente te decepcionar. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Diego se levantou, colocando dinheiro na mesa para cobrir a conta que nunca pedimos. Cuide-se, Isabela. E quando Mateu quebrar seu coração de novo, e ele vai, não volte para mim, porque não estarei esperando. Ele saiu sem olhar para trás. E eu fiquei sentada sozinha naquele restaurante caro, cercada por casais felizes jantando, e me perguntei se tinha feito a escolha certa, ou se tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. 2 horas depois, estava na frente da casa do Santoro. Sabia que precisava enfrentar isso. Precisava contar para Mateu antes que Diego contasse, antes que tudo explodisse ainda mais. Toquei a campainha. Dona Carmen abriu a porta, seu rosto se iluminando por um segundo antes de ficar sério. Isabela, Diego me ligou. Claro que ligou. Dona Carmen, eu sinto muito. Entre. Ela abriu espaço. Mateu está no jardim. Encontrei-o exatamente onde esperava. No gazebo nos fundos, câmera na mão, fotografando as rosas que sua mãe tanto amava. Ele me ouviu se aproximar, virando-se. Quando viu meu rosto, a câmera baixou. O que aconteceu? Terminei com Diego. As palavras caíram entre nós como pedras em água parada. Mateu não se moveu. Quando? Hoje. Há algumas horas. Por causa de mim. Por causa de mim. Corrigi. Porque não era justo com ele. Com nenhum de nós. Ele colocou a câmera no banco do gazebo, dando um passo em minha direção. Isabela, não me beije de novo. Levantei uma mão parando-o. Não agora. Não até que tenhamos algumas coisas claras. Ele parou, respeitando o meu espaço. Tudo bem. O que você precisa saber? Preciso saber se você está aqui para ficar. Se quando seu pai morrer, se quando as coisas ficarem difíceis, você vai desaparecer de novo. Não vou. Como posso ter certeza? Não pode. Sua honestidade me surpreendeu. Não há garantias, Isabela. Tudo que posso te dar é minha palavra. E sei que minha palavra não vale muito depois do que fiz. Vale. Interrompi. Agora que sei por quê, vale. Então pergunte. Qualquer coisa, qualquer medo, qualquer dúvida. Vou responder. Respirei fundo. A guerra. O que ela fez com você? Ele ficou muito quieto. Me mudou. Me mostrou coisas que nenhum ser humano deveria ver. Me ensinou que o mundo é muito mais cruel do que eu imaginava. Você tem PTSD? Sim. Não havia vergonha em sua voz. Apenas fato. Tenho pesadelos, crises de pânico. Há dias que não consigo sair da cama. Há dias que mal consigo respirar. Está fazendo terapia? Começo na próxima semana. Ele deu um passo mais perto. Isabela, não sou mais aquele garoto que você conheceu. Sou quebrado em lugares que talvez nunca se curem completamente. Se você escolher estar comigo, precisa saber que haverá dias difíceis. Dias impossíveis. Todos temos dias impossíveis. Não como os meus. Sua voz era firme. Não quero você comigo por pena. Não quero que fique porque sente que me deve algo. Não é pena. Então o que é? Amor. A palavra saiu simples. Honesta. Eu te amo. Sempre amei. E sei que você é diferente agora. Quebrado, como diz. Mas Isabela dos 17 anos também era diferente da Isabela de agora. Todos somos quebrados à nossa maneira. Ele fechou os olhos como se minhas palavras causassem dor física. Não mereço você. Provavelmente não. Quase sorri. Mas me ama mesmo assim? Mais do que deveria. Mais do que é saudável. Mais do que qualquer coisa. Então vamos tentar. Sem garantias. Sem promessas que não podemos cumprir. Apenas tentar. Ele abriu os olhos, e havia lágrimas neles. Você tem certeza? Porque se mudar de ideia, se perceber que Diego era a escolha certa, não vou mudar de ideia. Como sabe? Peguei sua mão, colocando-a sobre meu coração.
Porque toda vez que você chega perto, meu coração faz isso. Toda vez que ouço sua voz, algo em mim acorda. Toda vez que penso em um futuro sem você, parece impossível de respirar. Sua mão tremeu contra meu peito. Isabela. Ele puxou-me mais perto, sua testa descansando na minha. Vou te decepcionar. Inevitavelmente. Vou ter dias ruins. Vou ter pesadelos. Vou ter momentos em que o passado me alcança e eu não sou a pessoa que você precisa. E eu vou ter dias em que duvido de tudo, em que me pergunto se fiz a escolha certa, em que sinto falta da segurança que Diego oferecia. Levantei meu rosto, forçando-o a me olhar. Mas vou escolher você todos os dias, mesmo nos dias impossíveis. Especialmente nos dias impossíveis. Ele me beijou então, suave, reverente, como se eu fosse algo precioso que poderia quebrar. E talvez fosse. Talvez ambos fôssemos. Mas pela primeira vez em 10 anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. Uau, que momento intenso. Se você está torcendo por Isabela e Mateu tanto quanto eu, mostre seu apoio com um super thanks. Este é o tipo de história que leva horas para criar com tanto cuidado emocional. Clique no botão "Obrigado" abaixo do vídeo. Cada contribuição faz diferença. Nagarose. 5 anos depois, o apartamento estava uma bagunça. Não a bagunça de descuido, mas a bagunça linda e caótica de uma casa realmente vivida. Blocos de montar espalhados pelo chão da sala. Desenhos coloridos grudados na geladeira com ímãs. Uma pilha de partituras na mesa de jantar, metade delas com marcas de dedos pequenos e pegajosos. Eu não trocaria isso por nada. Mamãe! A voz aguda de Sofia veio do quarto. Não consigo achar meu tutu rosa. Olhou embaixo da cama. Gritei de volta da cozinha, onde tentava fazer panquecas que não parecessem experimentos científicos fracassados. Já olhei em todos os lugares, que em linguagem de criança de 4 anos significava: olhei em exatamente um lugar e desisti. Vou ajudar em 1 minuto, amor. A porta da frente se abriu e Mateu entrou, carregando sua mochila de equipamento fotográfico e 2 sacolas de supermercado. Sobreviveu ao ensaio? Perguntei, virando as panquecas antes que queimassem. Mal. Ele deixou as sacolas na bancada, vindo por trás de mim e envolvendo-me em um abraço. 18 crianças de 5 anos tentando ficar paradas para foto de grupo. Foi como fotografar gatos. Gatos cafeinados. Ri, inclinando-me contra ele. Bem-vindo ao motivo pelo qual escolhi ensinar música para adolescentes. Ele beijou meu pescoço. Mas você ama isso. Amo. E era verdade. 3 anos atrás tinha conseguido um cargo permanente no conservatório. 2 anos atrás tinha publicado minha primeira composição, que foi tocada pela Orquestra Sinfônica. 1 ano atrás tinha sido convidada para dar masterclass em Madrid. A vida não era perfeita. Nunca seria. Mas era minha. Nossa. Papai! Sofia apareceu correndo, pulando nos braços de Mateu com a confiança absoluta de uma criança que sabe que sempre será pega. Não acho meu tutu? Aquele rosa. Mateu a girou no ar, provocando gritos de alegria. O que tem um unicórnio bordado? Sim. Talvez esteja no mesmo lugar que o meu telefone estava ontem. Lembra onde você escondeu? Sofia ficou em silêncio, depois explodiu em risadas. Na máquina de lavar. Exatamente. Mateu a colocou no chão. Vai checar? Ela saiu correndo, e Mateu se virou para mim com aquele sorriso que ainda me fazia esquecer meu próprio nome. Você é bom demais nisso. Tive uma boa professora. Ele roubou um morango da tigela na bancada. Sua mãe liga. Quer saber se ainda vamos para o almoço de domingo. Ah não, esqueci de confirmar. Peguei meu celular. Com tudo da apresentação da escola. Já confirmei para você. Ele beijou minha testa. E disse que podemos levar sobremesa. O que seríamos sem você? Provavelmente muito mais organizados. Não estava errado. Mateu tinha suas lutas. Os pesadelos ainda vinham, especialmente quando havia notícias ruins da Síria ou do Afeganistão. Havia dias que ele mal saía da cama. Dias que a terapia parecia não ser suficiente. Mas ele estava aqui. Todos os dias, ele estava aqui. Lutando. Tentando. Amando-nos com tudo que tinha. Achei! Sofia voltou correndo com o tutu, que milagrosamente não tinha sido danificado pela máquina de lavar. Posso vestir agora? Depois do café da manhã. Coloquei as panquecas nos pratos. Vai lavar as mãos. Enquanto ela seguia para o banheiro, Mateu me puxou de volta para seus braços. Você está linda de manhã. Estou um caos. Meu cabelo estava em um coque bagunçado. Tinha farinha no rosto.
Minha roupa era uma camiseta velha dele e calça de moletom. Exatamente. Ele beijou a ponta do meu nariz. Linda. 5 anos. 5 anos desde que tinha cancelado aquele casamento. 5 anos desde que tinha escolhido o amor incerto em vez da segurança garantida. Não havia um dia que me arrependesse. O recital de Sofia era às 3 da tarde. Sentamos na primeira fila. Eu, Mateu, minha mãe e, surpreendentemente, Dona Carmen. Ela e eu tínhamos desenvolvido uma relação cuidadosa nos últimos anos. Não éramos próximas como eu e minha mãe, mas havia um respeito mútuo, uma compreensão de que ambas amávamos Mateu e queríamos o melhor para ele. Diego não veio. Não esperava que viesse. Nos primeiros 2 anos após o término, não tínhamos falado. Ele tinha vendido sua parte da empresa, assim como prometeu, e começado uma firma de consultoria própria. Ouvi dizer que estava indo bem, que tinha até começado a namorar alguém. Espero que seja feliz. Genuinamente. Ela está nervosa? Dona Carmen sussurrou ao meu lado. Animada demais para estar nervosa. Sorri. Tem praticado sua dança há semanas. Igual ao pai. Dona Carmen olhou para Mateu, que estava ajustando sua câmera. Sempre totalmente comprometido quando encontra algo que ama. Havia peso naquelas palavras, um reconhecimento. Uma aprovação que não tinha dado 5 anos atrás quando tinha aparecido na porta dela com Mateu, anunciando que estávamos juntos. A música começou. Sofia saiu ao palco com outras 15 crianças, todas em tutus cor-de-rosa, todas tentando lembrar os passos que tinham ensaiado. Mateu pegou minha mão, apertando-a. Assisti nossa filha dançar, desajeitada, feliz, completamente confiante, e senti lágrimas queimarem meus olhos. Não porque a apresentação fosse perfeita. Não era. Ela esqueceu metade dos passos e passou a segunda metade fazendo suas próprias interpretações do balé. Mas porque estava aqui. Porque tínhamos construído isso. Porque apesar de tudo, dos traumas, dos medos, dos dias impossíveis, tínhamos criado uma vida cheia de amor e risadas e pequenos momentos de alegria pura. Você está chorando. Mateu sussurrou, limpando uma lágrima do meu rosto. Sou mãe. É meu trabalho chorar em recitais escolares. É uma licença que uso bem. Ele sorriu, mas seus próprios olhos estavam úmidos. Nossa filha é incrível. É. Olhei para ele. Porque tem um pai incrível. E uma mãe que é a mulher mais forte que conheço. Depois do recital, levamos Sofia para tomar sorvete. Ela contou cada detalhe da apresentação, incluindo como Clara tinha tropeçado e como ela, Sofia, tinha ajudado Clara a se levantar. Porque é isso que fazemos quando alguém cai, certo, mamãe? Ajudamos eles a levantar. Meu coração apertou. Exatamente isso, amor. Mateu pegou minha mão sobre a mesa, entrelaçando nossos dedos. Olhei para nossa filha, comendo sorvete de chocolate e fazendo planos para a próxima apresentação. Olhei para o homem que tinha amado, perdido e milagrosamente encontrado de novo. E soube que tinha feito a escolha certa. Não a escolha fácil. Não a escolha segura, mas a escolha certa. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Mateu e eu sentamos no nosso pequeno terraço, olhando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Ele disse, braço ao redor dos meus ombros. O quê? 10 anos atrás, quando fui embora, achei que estava te perdendo para sempre, que estava fazendo o sacrifício definitivo. E agora? Agora percebo que às vezes você perde algo para encontrá-lo de novo. Melhor, mais forte. Mais real. Virei-me para olhá-lo. Você se arrepende de ter ido embora? Era uma pergunta que nunca tinha feito. Não diretamente. Ele pensou por um longo momento. Arrependo-me da dor que causei. Arrependo-me dos anos que perdemos. Mas... Ele pausou. Não sei se seríamos quem somos agora se não tivéssemos passado por tudo aquilo. Você precisava ir para Madrid. Crescer. Tornar-se essa mulher incrível. E eu precisava sair, ver o mundo. Mesmo que quase me matasse. Valeu a pena? A guerra? As fotos? As fotos, sim. Elas importaram. Mudaram mentes. Salvaram vidas em alguns casos. Ele olhou para as estrelas. A guerra me quebrou. Mas também me ensinou que o que temos aqui, agora, é precioso. Raro. Vale a pena lutar por isso. Mesmo nos dias ruins? Especialmente nos dias ruins. Ele me puxou mais perto. Isabela, você me salvou. Sabe disso? Você se salvou. Eu só escolhi ficar. Que não é uma coisa pequena.
Ele virou meu rosto para o dele. Ficar quando é difícil. Quando eu tenho pesadelos e acordo gritando. Quando não consigo sair da cama. Quando revivo momentos que gostaria de esquecer. Você fica, sempre. Porque te amo. Eu sei. Ele sorriu. E isso ainda me surpreende todos os dias. Beijei-o então, suave e lento, saboreando o momento. Quando nos separamos, ele estava sorrindo aquele sorriso que reservava só para mim. Há algo que quero te mostrar. Ele se levantou, indo até a mochila da câmera que tinha deixado dentro. Voltou com um envelope grande. O que é isso? Abra. Dentro havia fotos, mas não eram fotos de zonas de guerra, ou de crianças famintas, ou de cidades destruídas. Eram fotos de nós. De mim e Sofia na cozinha, fazendo biscoitos. De nós três no parque. De mim ao piano, Sofia no meu colo, ensinando-a uma música. De momentos que nem tinha percebido que ele estava capturando. Mateu. Passei 10 anos fotografando a destruição. A dor. O pior da humanidade. Sua voz estava rouca. Mas nos últimos 5 anos tenho fotografado a beleza. O amor. A reconstrução. E percebi que estas fotos, estas valem mais do que qualquer prêmio que ganhei. Qualquer galeria que expus. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto olhava cada imagem. Nossa vida. Nossa família. Nosso amor capturado em pixels e luz. Vão fazer uma exposição. Ele disse suavemente. Chamada depois da guerra. Sobre reconstrução. Sobre encontrar amor depois do trauma. Sobre segundas chances. É lindo. Você é linda. Ele limpou minhas lágrimas. E quero que o mundo veja. Quero que saibam que não importa quão quebrado você esteja. Sempre há possibilidade de amor. De recomeço. De lar. Beijei-o de novo, deixando as fotos caírem ao nosso redor. Eu te amo. Sussurrei contra seus lábios. Te amo tanto que às vezes parece impossível que meu corpo contenha tudo isso. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Ele sorriu. Porque sinto o mesmo. 3 meses depois fui à inauguração da exposição de Mateu. A galeria estava lotada. Críticos de arte, fotógrafos, colecionadores. Mas a foto no centro, a maior de todas, era de nós três, no nosso terraço. Sofia dormindo entre nós. Mateu e eu olhando um para o outro com sorrisos cansados, mas genuinamente felizes. A legenda dizia: Lar. É sua favorita? Uma voz conhecida veio atrás de mim. Virei-me e lá estava Diego. Ele parecia bem. Melhor do que nos últimos anos quando o tinha visto esporadicamente em eventos da cidade. Havia uma leveza em seus olhos que não estava lá antes. Diego. Não sabia o que mais dizer. Isabela. Ele olhou para a foto. Vocês parecem felizes. Somos. Estou feliz por você. Genuinamente. E pelo jeito que disse, acreditei nele. Obrigada. Isso significa muito. Ficamos em silêncio por um momento, olhando a foto. Conheci alguém. Ele disse finalmente. Ana. Ela é diferente. Direta. Honesta. Me desafia constantemente. Isso é maravilhoso. É. Ele sorriu. E pela primeira vez entendo. O que você sentia. Por que não podia ficar comigo? Porque agora que encontrei Ana, não consigo imaginar estar com mais ninguém. Todo mundo merece isso. Sim. Ele olhou para mim. Merece. E sinto muito que levei tanto tempo para entender que forçar algo que não era certo. Não era justo com nenhum de nós. Você é um bom homem, Diego. E vai ser ainda melhor com alguém que te ame da forma que merece. Como você ama meu irmão? Sim, como amo Mateu. Ele estendeu a mão. Paz. Apertei sua mão. Paz. Quando ele se afastou, senti um peso que nem sabia que carregava levantar dos meus ombros. Mateu apareceu ao meu lado, seguindo Diego com os olhos. Vocês conversaram? Conversamos. Está tudo bem. Virei-me para ele. Está realmente tudo bem. Bem o suficiente para ele vir ao jantar de domingo que minha mãe está planejando? Quase engasguei. Sério? Ela quer reunir a família. Disse que já passou tempo suficiente. Que a vida é curta demais para guardar rancor. Ele sorriu. E eu concordo. Então vamos? Vamos. Ele me puxou para um abraço. Você, eu, Sofia, minha mãe, e sim, até Diego e Ana. Uma grande família bagunçada e complicada. A melhor tipo de família. Ele beijou o topo da minha cabeça. Assim como a melhor tipo de amor é aquele que sobrevive mesmo quando tudo conspira contra ele. Olhei para a foto de nós no centro da galeria. Nossa família. Nossa vida. Nosso amor capturado em um único momento perfeito e imperfeito.
E soube que não importava o que o futuro trouxesse, dias bons ou ruins, pesadelos ou sonhos, alegrias ou tristezas, enfrentaríamos juntos, porque é isso que amor verdadeiro faz. Não te salva, não te completa, não te torna perfeito, mas te dá um lugar para onde voltar, alguém para segurar sua mão, e a coragem para continuar tentando, todos os dias, especialmente nos dias impossíveis. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de segundas chances e amor que sobrevive ao tempo. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão "Torne-se um membro" abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.